Graça e paz, meus irmãos. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando mais uma vez do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ler agora um salmo e orar, depois continuar, vamos dar início ao nosso estudo, ok? Salmo de número 19. Salmo de número 19 diz assim: Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras, e neles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e suas maravilhas até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda sobre o sol, o qual, como noivo que sai aos seus aposentos, se regozija como herói, a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade nos céus, e até a outra vai ao seu percurso. E nada foge do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor é puro e ilumina os olhos, o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, e os guarda em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Esse salmo, ele mostra a criação adorando ao Senhor e ao mesmo tempo a beleza da palavra do Senhor. E isso tudo em volta à glória de Deus. A natureza mostra a glória e a beleza de Deus, e a palavra de Deus também revela a glória e a beleza. E através da palavra é que o salmista mostra o, o purificar do seu coração, as bênçãos vindo através dele, vindo para ele, melhor dizendo, através da palavra, que é a mensagem, a mensagem que traz a salvação. E nós vamos agora orar ao Senhor, clamar para que Ele possa perdoar os nossos pecados e possa falar conosco nesse estudo, e assim possamos glorificar ao Deus tão maravilhoso que és. Feche os seus olhos. Ó Pai Santo, nós te adoramos e te bendizemos porque o Senhor ouve as nossas orações, porque a tua mão, Senhor Deus, e, e o Senhor, ó Pai, cuida, Senhor Deus, de nossas vidas. Te bendizemos, ó Pai, porque o Senhor está sempre conosco. O Senhor, ó Pai, é o nosso refúgio. O Senhor, ó Pai, é o nosso amparo. Te bendizemos porque também temos em Ti o perdão dos nossos pecados, Senhor Deus. Que em nome de Jesus possamos estar, ó Pai, sempre unidos a Ti e permanecer, Senhor Deus, sempre na Tua palavra, na Tua vontade. Por isso, ó Pai, purifica as nossas vidas. Purifica, Senhor Deus, para que possamos Te glorificar, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. O texto que nós vamos ler hoje se encontra em 1 Samuel, capítulo 4, e nós vamos ler o verso 21 e 22. Nós teremos um pano de fundo geral do livro de Samuel e esse texto em si, junto com o capítulo 5, mas eu gostaria de focar com vocês nesse estudo o
o livro esses versos do capítulo 4, versos 21 e 22 de 1 Samuel. Tá certo? Diz assim a palavra do Senhor. Mas chamou o menino de Cabô, dizendo: Foi-se a glória de Israel. Isto ela disse, porque a arca de Deus fora tomada e por causa do seu sogro, do seu marido. E falou mais: Foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Esse é o nosso texto que fala sobre a vida de Eli, dos seus filhos e o nascimento do neto de Eli. Correto? Para entender um pouco o livro de Samuel, nós precisamos ver aonde ele está situado. Qual período da história em que ele está situado. No capítulo 7, no verso 15, nós vamos ver que Samuel foi o último juiz dado nesse tempo. Então, consequentemente, o livro de 1 Samuel se encontra no período de juízes, correto? E o livro de Juízes é marcado por um ciclo que se repete constantemente. A primeira parte do ciclo é que o povo abandona Deus. A segunda parte do ciclo é que Deus levanta um povo para oprimir Israel. A terceira parte, Israel clamava a Deus. A quarta parte, Deus levanta um juiz para libertar o povo. A quinta parte, enquanto esse juiz estava vivo, o povo de Israel servia a Deus. E a sexta parte, e que é após a morte desse juiz, de um juiz determinado, Israel se esquecia de Deus e voltava a adorar a outros deuses. O ciclo dura mais ou menos de 300, 400 anos. São gerações e gerações que não conheciam ao Senhor e nem tinham vistos os grandes feitos de Deus por Israel. Os últimos versos de Juízes nos mostram de uma maneira bem tenebrosa o que estava acontecendo e qual era a regra que acontecia ali em Juízes. O último verso diz: Não havia rei em Israel e cada um fazia o que parecia certo aos seus olhos. Duas histórias que mostram claramente isso é quando Mica rouba a sua própria mãe e a mãe dele amaldiçoa o ladrão que tinha roubado sem saber que era Mica. Então, quando soube que era Mica, abençoa o filho e com os objetos que ele roubou, os objetos dela, da própria mãe, ela constrói ídolos para ele e chama um levita para ser o seu sacerdote pessoal. Mica, então, ele leva seus ídolos para o seu lar e cria um deuses do lar. A tribo de Dan, então, uma das tribos de Israel, rouba os ídolos de Mica, paga mais pelo levita, fala com o levita: ó, eu vou te pagar mais para você deixar Mica e nos seguir. E essa tribo, as pessoas dessa tribo começam a adorar esses ídolos que não foram nem por eles mesmos esculpidos. Outro detalhe que nós temos no livro de Juízes é o levita que está numa região, leva sua concubina, joga sua concubina para ser abusada e morta pelos da tribo de Benjamim. E esses benjamitas, eles têm atitudes como de Sodoma e Gomorra, quando eles foram destruídos, quando Sodoma e Gomorra foram destruídos, de bater na porta, de querer abusar e assim por diante. O povo de Deus estava tendo atitudes de Sodoma e Gomorra. Essas duas histórias mostram claramente o que estava acontecendo aqui no livro de Juízes. O que estava acontecendo, por exemplo, com os levitas, que são pagos, né? Uma compra de passe, né? Vamos dizer assim. E aquele que joga a sua concubina para ser morta, por esses levitas, que quando o povo de Deus
construiu o bezerro de ouro na época de Moisés, eles permaneceram limpos. E por causa disso, eles seriam responsáveis pelo templo, pela sinagoga, por todo o trabalho que havia ali em Israel em relação à adoração. Então, esses levitas são essa tribo que teve o passe comprado, que levou sua concubina para ser jogada aos benjamitas e ser abusada e morta. Essa época é a época que está situado o livro de Samuel. E vimos isso, algo muito importante, logo no início do livro de Samuel, os filhos de Eli, o modo que eles se comportavam. Ofni e Finéias agiam perdão, com perniciosidade total de seu pai. Eles roubavam sacrifícios, insultavam a adoração, abusavam dos adoradores, desprezavam o eu sou e praticavam imoralidade sexual. A gente vê isso em 1 Samuel, capítulo 2, versos 12, 17 e 22. Eles combinavam com o pecado de levitas citados anteriormente de Juízes. Era um caos religioso e moral que estava ali em Israel. Eli, então, ele recebe 2 avisos, um de um homem e o segundo do próprio Samuel, que já está morando ali com ele. E a mesma voz que fala com Eli, que julga Eli, é a mesma voz que abençoa Samuel futuramente. O capítulo 4, que encontra o nosso texto, inicia com a derrota do povo de Israel para os filisteus. Os anciões perguntam entre si: por que Deus permitiu que perdêssemos essa guerra? Então, sem consultar a Deus, sem consultar a esse Deus criador, o eu sou, eles pegam a Arca da Aliança, levam para o campo de batalha como se fosse um grande talismã. Pensam que apenas só por causa da presença da arca, Deus mandaria anjos para guerrear em favor deles. Não percebem que Deus está usando o próprio povo dos filisteus para ensinar algo ao povo de Israel. O povo não dá a mínima para a glória de Deus. E aqui eu queria abrir um parênteses com os irmãos e dizer o que é a glória. Glória significa fama. Em hebraico significa kavod, que tem ideia de peso pessoal e reputação. E em grego, que é o doxa, que significa irradiar majestade. Por exemplo, em Êxodo capítulo 9, versos de 13 e 16, quando Deus está enviando as pragas para o Egito, no verso 14, ele diz que ele está fazendo isso para que saibais que não há quem seja semelhante a ele na terra. E no verso 16 ele diz, ele complementa, para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. O resultado final do resgate de Israel do Egito é exaltar o nome de Deus, o nome do Senhor, diante de todas as nações. Ele deseja ser glorificado. O nosso Deus deseja ser glorificado. Deus não é um talismã. Deus não é uma fitinha de São João de Bonfim. Deus não é um espanta-espírito e entre outras coisas da nossa cultura. Deus, ele vai mostrar a Israel quem realmente ele é. Olha no verso 4, o capítulo 4 do verso 7, diz assim: entraram em pânico os filisteus, os deuses vieram ao acampamento deles, disseram: estamos perdidos, nunca enfrentamos uma coisa assim como antes, estamos perdidos, quem nos salvará desses deuses poderosos? Versos 7 e 8. Aqui nesse texto, os filisteus eles ficam impressionados, eles conhecem os grandes feitos que Deus fez com Israel. Mas há um grande problema aqui. Eles estão conhecendo de uma maneira bem nebulosa, porque eles acreditam que aqui, nessa história, existem deuses e não Deus. A imagem que Israel está transmitindo de Deus é completamente errada. E por causa disso,
cerca de 30.000 homens foram mortos e a arca foi tomada. Quando vão dizer para Eli que os seus filhos haviam sido mortos e a arca tinha sido levada pelos filisteus, ele cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. A sua nora, que estava grávida de um dos seus filhos, dá à luz, dá à luz e nomeia o menino que nasceu de Icabod, ou Icabode, e morre. Esse Icabod ou Icabode, depende muito da tradução, significa foi-se a glória. Será mesmo que foi-se a glória? Aquele momento que a glória se foi? Israel não se importa com a glória de Deus. E infelizmente, irmãos, muitas vezes nós também não. Quem nunca ouviu uma história, por exemplo, de passar toalhinha na fechadura do banco para cancelar alguma dívida? Ou colocar um copo de água, antigamente era em cima da televisão, agora a gente se coloca do lado, né? Para ser abençoado. Ou esses são alguns talismãs ou mandingas corriqueiras que nós fazemos em nome de Jesus. Ou então, irmãos, quem nunca fez promessas de virada do ano, ou na primeira semana do ano, quando nós temos uma semana de oração, que nós queremos passar essa semana em oração para sermos mais abençoados, ou então fomos nas reuniões de orações, nos grupos, na igreja, para buscar a nossa bênção, para sermos abençoados, ou damos o dízimo somente para sermos abençoados, sempre pensando em benefícios que nós conseguimos tirar diante de um momento tão precioso que é a oração, de uma ordenança tão preciosa que é o dízimo. Existe um livro chamado A Teologia do Cachorro e do Gato, e ele traz a ideia que os cachorros eles têm dono e os gatos eles têm funcionários. Os cachorros vão dizer: esse meu dono, ele me dá comida, me dá cama, me dá casa, entre outras coisas, então ele deve ser Deus. E os gatos vão dizer ao contrário. Esse meu funcionário, ele me dá comida, me dá cama, me dá casa, entre outras coisas, então eu devo ser Deus. Isso é o que nós agimos às vezes com Deus. Nós temos um pensamento como de cachorro ou como do gato, somente de benefício. Se ele me está dando, ele é Deus, então eu vou adorá-lo. Ou então, se ele está me dando, eu sou Deus, então ele deve me servir. Quantas vezes usamos o nome de Deus para conseguir algo que nós queremos? Quantas vezes somos como Israel aqui nesse texto, que quando acontece alguma coisa que está fora do nosso alcance, fora do nosso controle, nós dizemos: Icabode, Deus nos deixou. Onde está Deus? Cadê Ele? A nossa vida está às vezes distante do eu sou. Nós cremos num Deus às vezes regional, num Deus do lar, num Deus pequeno, não no eu sou. Se Israel e nós não nos importamos muitas vezes com a glória de Deus, o próprio Senhor dos Exércitos se importa. E nisso vem o capítulo 5 do livro de 1 Samuel. Os filisteus decidem então colocar a Arca da Aliança no templo de Dagon, para simbolizar a soberania de Dagon diante do eu sou e diante do povo do eu sou. No entanto, os filisteus encontram em duas ocasiões esse Dagon, a estátua dele, caído com o rosto ao chão. Mas a segunda vez, com a cabeça e as mãos arrancadas. Eles decidem então devolver a arca ao povo de Israel. E consultam alguns sábios ali da sua região para saber como eles vão fazer isso. E esses sábios falam assim: olha, vocês têm que esculpir ratos de ouro, tumores de ouro, como oferta de culpa a eles, pedindo perdão a eles. Então eles constroem também uma carroça nova, zerada, e com duas vacas que nunca tinham trabalhado para carregar essa arca. Olha o cuidado que eles têm
e que o povo de Israel não tinha. Porque o próprio Deus, ele se importa com a sua glória. E foi por causa disso que ele enviou o seu filho Jesus. Foi por causa disso que Cristo veio ao mundo. Porque ele deixou toda a sua glória do céu, veio ao mundo, sujou os seus pés, foi cuspido, foi ultrajado, chicoteado, morto, para que Deus seja glorificado por toda a língua, povo e raça. Olha só, no momento da história, Jesus está orando e conversando com Deus. Ele diz assim: agora está angustiada a minha alma. Que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas precisamente com este propósito eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Nosso Deus merece toda a glória. Os céus clamam e louvam a Deus. O sol, no seu percurso tão majestoso, onde aquece tudo, glorifica a Deus. Ele é o Senhor da história, o grande eu sou. Não é um Deus regional, mas o grande Criador, sustentador do mundo. E ele é digno de ser adorado. Ele é digno de ser glorificado. Imagina nós no céu, nós brasileiros com a nossa cultura, os alemães com a sua cultura, os chineses com a sua cultura, tribos da Indonésia, americanos, africanos, asiáticos, todos com as suas culturas, glorificando a Deus, o Criador do universo, aquele que todas as coisas convergem. A verdadeira diversidade para louvor do Senhor. John Piper nos diz que Deus é mais glorificado quando somos mais satisfeitos nele. Ele se importa com a nossa saúde. Quero deixar bem claro, essas promessas, essas vontades, isso que nós fazemos no dia a dia, nos momentos de orações, Deus se importa com a nossa saúde, Deus se importa com as nossas dívidas, Deus se importa com os nossos planos anuais, bimestrais, aquele pensamento que nós temos de toda segunda-feira de começar uma dieta. Deus se importa, Deus quer que você se cuide, mas não use momentos tão preciosos com Deus, ordenanças tão maravilhosas de Deus, como um amuleto. Não use Deus como um acessório, mas pergunta, diante dessas promessas, diante desses pedidos de orações, diante desses problemas que nós temos, que nós enfrentamos dia a dia, como Deus pode ser glorificado? Como os povos da terra conhecerão a Deus e glorificarão? Como isso vai acontecer? Diante do sofrimento, diante da angústia, diante das promessas, das vitórias, diante de tantas coisas que Deus pode nos dar, diante do regime que nós tantas vezes queremos fazer, como Deus vai ser glorificado? Como ele pode ser glorificado? Porque Paulo nos diz: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória do Senhor. E esse é o ensinamento nosso desse estudo. Que Deus possa em tudo ser glorificado em sua vida. Que Deus os abençoe. Vamos orar? Ó Pai Santo, nós bendizemos e adoramos a Ti, Senhor Deus, porque o Senhor se importa conosco. O Senhor se importa, Senhor Deus, com as nossas vidas. O Senhor se importa com cada ato que nós fazemos, porque o Senhor quer ser glorificado por cada ato que fazemos, ó Pai. Por isso, Senhor Deus, em nome de Jesus, quer comamos, quer bebamos, que possamos fazer tudo para a Tua glória e para o Teu louvor, ó Pai. Bendito seja o Senhor, ó Pai, o Deus Criador do Universo. Bendito seja o Senhor, ó Pai, aquele que sustenta todas as coisas. Bendito, Senhor Deus, seja o Senhor, que nos resgata das garras do inimigo. Ó Pai, por isso, clamamos que o Senhor esteja com aqueles que estão enlutados, que o Senhor esteja com aqueles que estão desempregados, que o Senhor esteja com aqueles, ó Pai,
que procuram ter um relacionamento sempre íntimo com o Senhor. Que o Senhor se revele com os nossos queridos, ó Pai, que não te conhecem. E que, em nome de Jesus, povos, línguas, nações possam te adorar e te glorificar. Em nome do seu Filho Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e nos dê uma semana maravilhosa com a presença dEle. Amém.